Problema é para, dado o raio de um círculo, calcular sua área. Então, a gente tem aqui um círculo, certo? O raio vai ser fornecido pelo usuário do programa, tá bom? A gente vai utilizar aqui o π no programa como 3,1415, certo? Se vocês quiserem aumentar ou diminuir a precisão, é só declarar ele de outra forma no programa. E também a gente precisa calcular a área. Como o valor do π é fixo, a gente já declara ele no programa, tá? A gente já pode fazer a substituição do valor dele. Não precisaria que o usuário digitasse o valor do π, porque é um valor fixo, então a gente já define ele. E depois que o usuário me fornecer o valor do raio, eu vou fazer a multiplicação do π pelo raio ao quadrado e com isso eu vou obter a área. E essa área que eu obtive, resultante da multiplicação de π e do raio ao quadrado, eu vou retornar esse valor para o meu usuário. Não podemos esquecer que para imprimir o resultado para o usuário, a gente vai usar o printf. Para fazer a leitura do dado pelo usuário, por exemplo, para o usuário fornecer o valor do raio, a gente vai usar o comando scanf, tá bom? Dado um raio, a gente vai calcular essa área usando a fórmula de área igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, abram aí o dev, o meu já estava aberto. Caso vocês não encontrem, digite aqui, ó, dev, tracinho C++, e cliquem aqui para fazer para abrir o programa. Então, como no outro código, o que a gente faz? Coloca a biblioteca que vai ser necessária. Uma biblioteca necessária é essa stdio.h, para que haja a escrita em tela e a leitura de dados do usuário. Então, essa biblioteca é padrão de entrada e saída de dados. E a gente vai colocar a math.h, porque a gente está usando operações matemáticas aqui. A gente inclui essa biblioteca para realização de operações matemáticas. Não é ideal ficar colocando muita biblioteca, então, porque elas ficam tomando tempo de execução, tá? Mas, à medida que a gente for precisando do uso dessas bibliotecas, elas vão sendo incluídas e elas vão conter informações necessárias para o código que a gente vai realizar. Então, agora a gente vai criar a função principal, a main, certo? Então, a gente declara aqui a função principal, main. E agora, a gente declara quais são as variáveis necessárias para o programa. Então, como eu falei com vocês, a gente vai calcular a área. Para calcular a área, a gente vai precisar do π, o valor associado ao π, que a gente já sabe que é 3,1415, e o raio, que vai ser lido de acordo com a informação digitada pelo usuário. Então, a gente declara aqui, como o π é real, a gente coloca ele aqui, float π, colocar o π, o valor 3,1415, certo? Porque foi o valor que a gente adotou para o π. Para esse programa, a gente poderia colocar mais ou menos casos de precisão. A gente coloca também o valor do raio, só que a gente não sabe o valor do raio. Ele vai ser digitado pelo usuário, então a gente declara a variável e quando o usuário digitar esse valor, aí a variável raio vai ser atribuído o valor digitado pelo usuário. E a área vai ser calculada através da informação fornecida pelo usuário para o raio. Então, a gente não sabe ainda, nesse momento, o valor nem de raio e nem da área. Em seguida, a gente precisa pedir para o usuário digitar esse valor do raio. Então, a gente vai escrever, digite o valor do raio. Aí eu coloquei o barra N aqui para quebrar a linha. Então, para pular para a próxima linha, eu coloco barra N. E como eu preciso que o usuário digite uma informação e essa informação seja armazenada no meu programa, eu uso o comando scanf. Eu vou estar lendo o que nesse momento? Nesse momento, o usuário está digitando o raio. Então, o raio aqui é dado por %f.
Eu coloquei na aula anterior, lá nos slides de vocês, cada tipo de variável tem 1% associado diferente. O inteiro é porcento D, por exemplo. Então, vocês têm que saber o tipo da variável para colocar o porcento e a letra correspondente de forma correta, tá? Então, como a gente está com float aqui, porcento F, e qual que vai ser a variável que vai estar sendo lida nesse momento pelo programa? Olha, nesse momento o usuário está informando o raio, então põe o E comercial e raio. Tem as informações que eu preciso, nesse programa eu preciso só do valor associado ao raio, então eu já tenho. E agora eu posso calcular a área. Vocês sabem que a área é π vezes o raio ao quadrado. E o valor do π já está sendo associado ao valor 3,14, então eu posso colocar aqui já o valor do π multiplicado com raio ao quadrado. Relembrando a apresentação anterior, o elevado é representado aqui, ele pode, para calcular o número ao quadrado, a gente usa a função pol na linguagem C. Então, pol, o que vai ser elevado ao quadrado? O raio. Então, vai ser raio. Qual que vai ser o expoente que vai estar sendo utilizado para elevar esse número? Então, como é ao quadrado, vai ser 2. Então, a área é associado o π, valor do π, vezes o raio elevado ao quadrado. Nesse momento, eu finalizo a criação aqui do valor atribuído a essa área. E como eu preciso saber qual foi o valor da área, eu preciso que seja informado na tela qual foi o valor da área, basta que eu escreva printf, o printf, relembrando, é para escrever em tela, printf, o valor da área aí a gente coloca aqui 2 pontos, aí nesse momento a gente vai colocar qual foi a variável que armazenou o valor da área. Como ela é do tipo float, a gente coloca o tipo dela, %F aqui, finalizou, entre aspas, o que foi escrito, em seguida a gente coloca qual foi a variável que armazena esse dado, que no caso é área. E aí a gente finaliza o programa, então vai ser informado ao final da execução qual foi o valor armazenado para a área, qual foi o valor final para a área. E aí a gente aperta F11 para executar esse programa. Aqui a gente está calculando a área, eu vou chamar esse programa de área.c, então salvo e vai ser executado o programa. Vamos colocar como exemplo para raio o valor 3. Depois vocês tentem outros valores. O valor da área é 28.273500. Vocês observem que são mais números depois da vírgula que a gente estava saindo no outro programa. Então, por exemplo, se eu quiser colocar só duas casas depois da vírgula, eu coloco aqui, ponto 2, indicando que depois da vírgula vai ter somente 2 números, e executo. E aí, apertando F11 de novo, coloco o valor do raio 3 e o valor da área vai ser 28.27, apenas utilizando 2 casas de precisão depois da vírgula. E é isso, gente. Em caso de dúvidas, me mandem e-mail, tá? Podem me procurar o monitor da disciplina e façam esse exercício e façam os outros exercícios que eu coloquei na lista de vocês, tá bom? Coloquei 3 exercícios para vocês fixarem bem esse conteúdo. Um abraço e bons estudos!